Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte compreenda, entenda e isso lhe proporcione crescimento espiritual. Se você não é inscrito no canal, por gentileza faça isso, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. E um pedido que eu gostaria de fazer é que você faça um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube, que ajuda na divulgação do canal e do Reino de Deus. Temos feito estudos no livro de Salmos. Hoje me saltou aos olhos o Salmo 101. O Salmo 101, o título fala de promessas de um rei, ou uma tradução antiga traz o título modelo de um rei, de um bom rei, modelo de um bom rei, né? Ou uma outra possibilidade de um título aqui ideal seria o tipo ideal de governo, exatamente de governo. O tipo ideal de governo, o modelo de um bom rei, ou promessas de um rei, como diz essa tradução que eu estou usando. A verdade é que esse texto se divide em 2 partes. Primeiro ele vai falar do modelo ideal de um bom rei, ou expandindo para todas as pessoas, de um bom líder, de um bom pai, de um bom cidadão, de um bom líder de igreja, enfim, de um bom líder no trabalho. Seria um modelo ideal de um líder, eu diria. E nos primeiros 4 versículos o texto vai mostrar que o modelo ideal de um rei passa primeiro pela santificação individual. E depois, nos versículos 5 até o 8, vai nos falar que a lei de Deus, ou como a lei de Deus pode e deve ser aplicada à jurisdição cívica do reino, no caso do reino de Davi. Em outras palavras, poderia dizer que é a santificação pública do rei. Vou ler o texto e depois vou partilhar e comentar algumas partes. Diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Refletir no caminho da perfeição, ou no caminho reto. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, e não quero conhecer o mal. Agora, a santificação pública do rei ou do líder, como eu falei. Ao que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra. Bom, como disse na introdução, é um modelo de um cidadão de bem, né? Ou de um líder com os seus liderados, notadamente aqui um líder governante de uma nação. Estamos chegando próximo às eleições no nosso país e talvez essas características aqui nos ajudem na nossa decisão de escolha.
Nos versículos 1 a 4, primeiro ele fala da sua santificação individual, que o rei, o líder, seja o líder de uma nação, de um estado, de uma igreja, de uma empresa, o líder da família, o líder da casa, ele precisa passar por um processo de santificação. E ele começa dizendo que essa santificação passa pelo louvor ao Senhor. Cantarei a respeito da bondade e da justiça a ti, Senhor, cantarei. Louvor pela bondade e justiça de Deus. Deus é bom, nós sabemos disso, e também é um Deus justo. Deus é o Deus da graça, mas também Deus é o Deus da justiça. Então, ao mesmo tempo que ele aplica o seu amor de forma extremamente ampla na nossa vida, da mesma forma ele também aplica a justiça de forma extremamente ampla na nossa vida. E aí ele menciona: quero com sabedoria refletir no caminho reto. Quero com sabedoria refletir no caminho reto. Outra tradução diz no caminho da perfeição, no caminho mais perto possível da retidão que Deus ordena. Então, quero com sabedoria pensar nisso, pensar em andar neste caminho reto. E o caminho reto, as regras estão aqui para que se ande no caminho reto. Aqui na palavra de Deus, eu digo. E aí a pergunta: quando virás ao meu encontro, Senhor? E daí, na outra frase, ele diz: em minha casa andarei com sinceridade de coração. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Andar com sinceridade de coração é a expressão repetidas vezes nos Salmos e no Velho Testamento, ao comportamento de Davi, ao seu a como ele andava com sinceridade de coração diante de Deus. Mesmo quando ele errava, mesmo quando ele pecou, quando ele adulterou com Batseba, ele teve um coração sincero e fez a oração de arrependimento no Salmo 51, quando confrontado pelo profeta Natã. Então, esse andar com sinceridade, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Coração aberto, não tenho nada para esconder. Coração transparente. Aliás, lá na oração que ele faz, no Salmo 51, ele diz que Deus se agrada com a verdade no íntimo, com esse desvelamento do nosso ser diante de Deus. Andarei com sinceridade de coração. Minha vida é um livro aberto. Sinceridade de coração. Eu não serei uma pessoa hipócrita, em outras palavras, ele está dizendo aqui. O líder, seja em que dimensão for, governante, governador, prefeito, líder de uma igreja, líder de uma empresa, de uma comunidade, o líder do lar, ele precisa prezar pela sinceridade de coração, por não ser hipócrita, mas ser sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Isso não tem jeito de não remeter a minha mente para a internet, para as redes sociais. Quanta coisa injusta e impura existem nas mídias sociais hoje, que com um clique nós colocamos os nossos olhos nessas coisas injustas, né? Ou imorais. E ele continua: detesto a conduta dos que se desviam, nada disso pegará em mim. Esses ímpios que postam, trazendo para os nossos dias coisas injustas e imorais, não pegarão em mim, nada disso pegará em mim, aliás. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. As pessoas perversas, eu fico longe delas. Não quero saber de pessoas maldosas. Não quero conhecer o mal. A ideia é que não quero conhecer o mal que elas praticam. Não quero aprender com elas a prática do mal. Pelo contrário, eu quero ser um servo
justo, uma pessoa justa. Não quero conhecer o mal. Então aqui o líder precisa ser um ser irrepreensível. Nos versículos 1 a 4 fala dessa irrepreensibilidade que o líder precisa ter diante dos seus liderados. E ser irrepreensível implica em não ser repreensível em nada, não ter necessidade de ser repreendido. Ora, mas então não vou poder errar? Não, o líder erra também, mas ele se torna irrepreensível quando ele anda com sinceridade de coração. Ele é transparente e tem coragem de admitir, eu errei. E então se arrepender, consertar, pedir perdão e então, se for preciso, também repor, conversar, né, devolver, enfim, fazer a reposição, a compensação do seu erro, ou pagar por ele, ser punido pelo erro que fez. Né? Então, a característica do líder, primeiro, precisa ser irrepreensível, santidade individual. E a partir do versículo 5 ele vai falar da santidade pública do líder. Santificação pública do bom líder, do bom rei nesse caso aqui. Então seria a lei de Deus aplicada à jurisdição cívica da nossa vida, ou no caso de um governante, como é o caso aqui do texto, a jurisdição cívica do reino, do país, da nação, enfim, do que ele estiver liderando. Versículo 5. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Então aqui a ideia é de que a sua santidade pública, a palavra de Deus aplicada à jurisdição cívica do reino ou dos seus liderados, implica em punir os ímpios e promover o bem-estar dos justos, dos fiéis. Então, ao que as escondidas calunia o próximo, a esse eu destruirei. Né? Que é o poder que a autoridade constituída tem de punir o malfeitor e de beneficiar o benfeitor. Né? Punir o mal e honrar o bem. Isso nos remete para o texto do Novo Testamento, de Romanos capítulo 13, versículos 3 e 4, que diz assim, a teologia de Paulo: porque os magistrados ou as autoridades não são para temor, para ter medo, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Pois a autoridade, olha que importante este versículo, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Então a autoridade pública é ministro de Deus para promover o bem-estar social da nação, dos seus liderados. A autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. A autoridade legitimamente constituída tem o poder da espada, ou seja, de punir o malfeitor. Somente a autoridade devidamente constituída. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, somente a autoridade devidamente constituída é que tem a prerrogativa de castigar quem pratica o mal. E o salmista continua, vou começar de novo o versículo 5, ao que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Destruir o malfeitor, promover o bem-estar dos justos, promover o bem. É ministro de Deus para a prática do bem, para o seu bem. Então, se alguém está caluniando o outro, ele está prejudicando individualmente o outro. E é dever da autoridade, então, punir o caluniador.
O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. E como é que deve ser a procura dos seus auxiliares, do líder? Como é que o líder procura os seus auxiliares? Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. Os que vão me servir precisam ser os homens fiéis, homens e mulheres fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. O que anda em reto caminho, ou seja, o justo, este me servirá. Não ficará em minha casa, ou no meu governo, ou sob a minha liderança, o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Usa de fraude e fala mentiras. Não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra. A ideia é que de manhã após manhã, o bom governante, o bom líder, o modelo ideal de liderança vai fazer com que os ímpios da terra, de alguma forma, desapareçam. Aqui ele fala de destruição, temos que lembrar que estamos na velha aliança, dente por dente, olho por olho, e da destruição, a morte era comum para o malfeitor. Né? Hoje no nosso país nós não temos pena de morte, mas nessa época que tinha e era muito utilizada para o malfeitor. Então, aqui nós temos um retrato de que o líder, o verdadeiro líder, ele precisa ser irrepreensível, ter a sua santidade individual, e ele precisa, né, punir os ímpios e promover o bem dos fiéis, o bem dos que fazem o bem. Em outras palavras, ele precisa aplicar a lei de Deus à sua jurisdição, a jurisdição cívica do rei. Em outras palavras ainda, aplicar os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus na administração da sua liderança, de modo que ele seja o modelo, seja irrepreensível e que ele coloque em prática a punição dos malfeitores e promoção do bem-estar daqueles que são justos. Que esse salmo sirva de reflexão para os dias em que nós estamos vivendo e que você que está me ouvindo possa pensar nessas características aqui ao escolher a pessoa em quem você vai votar daqui mais ou menos 60 dias. 60, 90 dias mais ou menos. Julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses. Percebe? Então, começa a refletir, pega, lê esse Salmo 101 várias vezes. E se você é líder de qualquer classe que seja, né, de qualquer grupo de pessoas que seja, medite nesse salmo. Irrepreensibilidade, santificação individual e aplicação dos princípios da palavra de Deus na jurisdição dos seus liderados, na administração dos seus liderados. Quero, antes de terminar, fazer uma divulgação aqui de alguns livros que poderão te ajudar nesse sentido, no sentido mais político, né, diante das eleições que está chegando. Primeiro quero falar aqui do livro Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, escrito pelo professor Franklin Ferreira, publicado pela editora Vida Nova. Esse é um bom material. Um outro também publicado pela editora Vida Nova, de Weingruden, um teólogo dos Estados Unidos, Política segundo a Bíblia. Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. Política segundo a Bíblia. Outro livro também publicado pela editora Vida Nova, que nós temos aqui, Estado e Soberania. Estado e Soberania, ensaios sobre cristianismo e política.
O autor é Herman e tem um nome aqui que eu não sei pronunciar, também publicado pela editora Vida Nova. Esse também, por último, também publicado pela editora Vida Nova, de David Koyzis, Visões e Ilusões. Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Todos esses aqui são excelentes livros que eu recomendo, que você deve ler, utilizar para você se tornar uma pessoa conscienciosa, consciente da sua obrigação, seja como líder, seja como liderado. Como liderado, você precisa ser irrepreensível também como líder. E como líder, você precisa aprender esses princípios, seja elucidado nesses livros, principalmente na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que você possa colocar em prática na sua administração, da sua liderança, os princípios bíblicos. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.